Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ciência moderna, sobre a crítica dessa ciência, sobre Karl Popper e a sua teoria da falseabilidade, da falsificabilidade, né? Sobre o que significa isso, falseabilidade ou falsificabilidade, né? Um pouquinho da biografia do Karl Popper. Bora lá? Então, Brandana Chauí nos explica como se deu o advento da ciência moderna, ou seja, o modelo de ciência que se estende da Revolução Científica do século XVII, em especial com Galileu, ao século XIX, que entendemos por ciência moderna. Duas afirmações mostram a diferença dos modernos em relação aos antigos. A afirmação do filósofo inglês Francis Bacon, para quem saber é poder, e a afirmação de Descartes, para quem a ciência deve tornar-nos senhores da natureza. A ciência moderna nasce vinculada à ideia de intervir na natureza, de conhecê-la para apropriar-se dela, para controlá-la e dominá-la. A ciência não é apenas contemplação da verdade, mas é sobretudo o exercício do poderio humano sobre a natureza. Numa sociedade em que o capitalismo está surgindo e, para acumular o capital, deve ampliar a capacidade do trabalho humano para modificar e explorar a natureza, a nova ciência será inseparável da técnica. Na verdade, é mais correto falar em tecnologia do que em técnica. De fato, a técnica é um conhecimento empírico que, graças à observação, elabora um conjunto de receitas e práticas para agir sobre as coisas. A tecnologia, porém, é um saber teórico que se aplica praticamente, por exemplo, uma lente de aumento é um objeto técnico, mas o telescópio e o microscópio são objetos tecnológicos, pois sua construção pressupõe o conhecimento das leis científicas definidas pela ótica. Em outras palavras, um objeto é tecnológico quando sua construção pressupõe um saber científico e quando seu uso interfere nos resultados das pesquisas científicas. A ciência moderna tornou-se inseparável da tecnologia, segundo a Marilena Chauí na sua obra Convite à Filosofia. O fim do século XIX marca um período de grandes descobertas nas ciências que culmina numa crise do conhecimento mecanicista, materialista e subjetivista da realidade, né? Até então, a física newtoniana e seus princípios eram considerados pela maioria dos filósofos a mais absoluta verdade sobre as explicações da realidade. Essa certeza é questionada pelas novas descobertas na biologia, na matemática e na física, como a teoria da relatividade e a teoria quântica. A ciência depara-se com a relatividade de suas teorias e a necessidade de revê-las. A filosofia não pode mais aceitar conceitos e princípios físicos sem uma análise prévia que as valide, né? A crítica da ciência consiste nesse questionamento sobre a validade das ideias e das teorias científicas. A ciência perde parte de sua autoridade diante do novo contexto. As novas descobertas, análises e investigações históricas mostram que essas ideias e teorias são, em grande parte, de natureza subjetiva, ou seja, fruto das conclusões de emoções, sentimentos e percepções do homem diante dos fenômenos. O questionamento da razão mecanicista nas ciências e sua influência na concepção do mundo e da vida culmina numa crise do racionalismo que até então dominava o pensamento europeu. Vários pensadores se organizam numa tentativa de salvar os direitos da vida, da pessoa humana e de toda a vida consciente, inclusive a razão, reduzidos à lei ou às leis da evolução dos seres vivos. A crítica ao positivismo é recorrente e o conceito de verdade é colocado em questão, inspirando vários estudiosos sobre assuntos, né? E é aí que surge o Karl Popper, sua teoria da falsibilidade. Segundo Popper, a ciência é vista como uma atividade estritamente indutiva que, a partir de umas tantas observações e experiências, avança a hipótese e formula leis sobre fenômenos, procedendo depois à sua generalização e verificação. Contestando essa imagem, ele afirma que a ciência não é de ordem indutiva, mas conjectural. O que fazemos são conjecturas e que, por isso, se devem trocar as exigências da verificabilidade pelas da falsibilidade. Não é o critério de verificabilidade, não é tentar verificar as teses científicas que devem nortear a ciência, mas tentar falsificar ou falsear as teses científicas. A ciência deve fazer isso, né? Mostrar sempre que é possível falsear as teorias ou que as teorias científicas não conseguem explicar todas as coisas. E no sentido sempre de tentar refutá-las, porque é assim que avança a ciência. O que significa isso? Popper considera que, por maior que seja o número de observações particulares, não há justificação racional para sua generalização a todos os casos. Como ele afirma, mesmo que se tenha observado milhares de cisnes brancos, nada nos autoriza a afirmar que todos os cisnes são brancos. E bastará uma única observação de um único cisne negro para refutar aquela proposição. Então, o Karl Popper é considerado um dos maiores filósofos, ele que viveu entre 1902 e 1944, é considerado um... Tá errado, né? Acho que ele viveu mais. Um dos maiores filósofos do século XX a tematizar a ciência, né? Foi fortemente influenciado
pelo ambiente cultural da Viena das primeiras décadas do século XX, onde estudou matemática, física e filosofia, no momento em que emergia uma corrente filosófica que viria a ter impacto mundial, que é o neopositivismo, a filosofia analítica, né? Foi também um filósofo social e político considerável, um grande defensor da democracia liberal e um oponente implacável do totalitarismo. Popper conclui que as inferências indutivas não conferem ao conhecimento uma necessidade lógica nem validade universal. Ele propõe a teoria da falseabilidade ou da falsificabilidade, segundo a qual uma teoria científica só pode ser considerada verdadeira até que ela seja refutável, ou seja, falseável, e todas são passíveis de falseamento. O conhecimento científico se desenvolve a partir da busca e da tentativa de encontrar lacunas, brechas para falsear, para falsificar, para mostrar que uma teoria é falsa. Nesse caso, os cientistas, levando em consideração o princípio da incerteza do Heisenberg, desenvolvem teorias, métodos cada vez mais consistentes e cada vez também mais flexíveis. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, e até a próxima.